Fafá aí. Hoje a live vai ser especialíssima. Ó o Léo aí, salve Léo. A live de hoje é com o grande Rodrigo Medeiros, o melhor analista do Brasil. Já aceitei ele aí, ele tá entrando. Grande Medeiros. Fala, Stefano. Beleza? Tudo bem? Nem tão grande assim, né? O quê? Essa quarentena aí que o cara só come. Ah, tem que tomar cuidado com isso. Comer e beber. É verdade. Mas você mora em Santa Catarina, já as coisas já estão mais tranquilas aí. Eu tô brincando, tô indo pra academia desde o início do mês já. Você lembra uma vez que eu te liguei, devia ser umas 10 da manhã? A gente estava no... Só um minuto, coisa de home office, só um minuto. Tranquilo? Você lembra uma vez que eu te liguei, devia ser umas 10 da manhã, e a gente bateu um bate-papo de 1 hora? Cara, lembro, no final de semana, né? Foi. Sim. Era no início da quarentena. Eu falei assim, já que eu tenho que passear com os cachorros, eu vou ligar para alguém todo dia novo. E aí eu ficava com os cachorros nas coleiras e ficava falando no telefone aqui com AirPods, como eu falei com você. Aí a gente falou, a conversa foi ótima. E aí no dia seguinte eu fui ligando para as outras pessoas. Mas eu fui vendo que não era tão interessante quanto conversar com você. E aí não tem nada melhor do que a gente deixar público as nossas conversas numa live como essa aqui. Pô, obrigado pelo elogio. Fico muito feliz que a conversa aquele dia foi bom. Foi uma conversa excelente, sim, com certeza. Não sabia que estavas passeando com os cachorros, senão eu tinha saído com o meu também. Devia ter avisado. Olha, tá entrando um pessoal legal. Olha, o Marcão entrou, meu amigo aqui de Floripa. Tô vendo aqui uma galera, Guedes, Bruno. Vou mandar um salve pra galera. Vamos, pessoal, Compartilha aí, amigos. pessoal. Compartilha em grupo. O grupo dos amigos aí, marca todo mundo. Eu tô marcando todo mundo aqui, não quero nem saber. Marca aí para o pessoal entrar, participar um pouco do nosso bate-papo sobre fundos imobiliários. Hoje é aula, pessoal, hoje é aula. Mas eu te falei que hoje eu vou perguntar também, viu? Teu irmão, nós fizemos uma live aqui, eu falei. Eu escutei pouco de vocês. E, cara, eu estou estudando muito o REIT e eu sei que tu és um profundo conhecedor do assunto, então vamos trocar uma ideia. Vai ter pergunta. Vamos trocar uma ideia sobre isso, sim. Quer Mas começar? vamos lá, vamos começar. Vamos falar sobre a situação do ano de 2020 nos fundos imobiliários? Vamos. Quer começar com o assunto que está sendo corriqueiro em todos os grupos ou já deu? Shopping? Manda. A gente já começa com esse, que aí a gente já avança em seguida. Então, até estava conversando com um amigo agora, não vou falar o nome dele porque ele é bem conhecido, e aí não sei se poderia, mas estava exatamente trocando uma ideia com ele sobre a questão de shopping e, de novo, reforçando acho que a minha convicção que ele me passou. Eu tenho dito para ele que nós estamos falando a mesma coisa com palavras diferentes. Ele também é um grande profissional de mercado. A questão de shopping, o grande problema eu acho que não é hoje. Não são shoppings fechados. Muita gente está apegada à ideia de que os shoppings fechados vai ser um problema. Eu sei que tu tens imóveis próprios, imóveis alugados, também de varejo. O grande problema que eu estou vendo é o pós-abertura. Porque enquanto o shopping está fechado, tá, o que nós vimos, Stefano, agora recentemente? Ficou-se com medo, os lojistas iam falir, mas a grande verdade é que a Aliança Sonai, por exemplo, divulgou o balanço trimestral, e no balanço trimestral disse que iria isentar todos os inquilinos do mês de abril de 100% do aluguel mínimo. Tá? Provavelmente maio deve isentar também. Ou seja, faz com que o inquilino fique numa posição confortável. Só que qual que é o problema? As pessoas criaram um pavor muito grande dentro do mercado, né? As pessoas que eu digo, os consumidores.
como é que os consumidores vão voltar para o shopping quando o shopping abrir? Vai demorar muito para as lojas faturarem. E aí os shoppings vão cobrar aluguel mínimo, igual estavam cobrando antes. Então esse tem sido o meu grande questionamento, é o grande questionamento que eu faço para os shoppings. Ainda mais que os shoppings, eles precisam do mix de lojas, né? Porque ninguém vai no shopping de uma loja só. O shopping tem Exato. uma necessidade muito grande no mix de inquilinos. Ele precisa daquele leque de inquilinos ali, daquele leque de lojas, de restaurantes, enfim. Então. E aí, assim, eu tenho batido muito na tecla, tá? De um ponto que eu tenho visto muito. Olha, É legal esse. desculpa te interromper, mas olha o que o Thiago Coelho falou aqui. Assim que abrir os shoppings, vão lotar. Shopping é a diversão das pessoas. Mas um shopping na tua cidade aí abriu, não abriu? Então, mas assim, a percepção dele não é errada, tem muita gente que tem essa percepção, mas assim, um pouco que eu posso passar, por exemplo, Florianópolis, Santa Catarina, né? Os shoppings abriram, o comércio abriu, finzinho de abril, então nós já temos um mês, tá, de shopping aberto. E você não tem movimento de lazer. Você não tem movimento de lazer. Você tem ali, agora você já começa a ver um movimento maior. Eu não tenho a contabilização, mas empiricamente, tá, nós conseguimos ver que em torno de uns 70% das pessoas já voltaram a circular. Mas assim, você vai na cafeteria, a cafeteria está bastante vazia ainda, né? Por exemplo, passou um colega aqui e mandou uma pergunta se nós vimos como é que os shoppings da Itália abriram. Eu recebi um vídeo lá dos shoppings da Itália abrindo, uma série de regras de entrada dentro do shopping, distância das pessoas. Por exemplo, aqui em Floripa, os shoppings abriram. Qual que é uma das regras do shopping? Você não pode provar roupa. Aí, esse amigo que eu estava conversando agora pelo WhatsApp, ele disse o seguinte, recebi de um lojista que eu conheço, né? E aí o cara diz assim, como é que alguém vai comprar roupa? E aí como é que eu vou faturar se não comprar? O shopping vai cobrar o mesmo aluguel que eu? Então, assim, isso é algo que tem que ter, eu acho que muito em mente. A minha visão, tá? Eu discordo muito da ideia de que nós vamos ter um novo normal, aquela ideia de que isso tudo que está acontecendo, as pessoas vão trabalhar mais em casa, vão comprar mais pela internet. Acho que não muda muita coisa. Quando nós tivermos a normalização da situação, seja por vacina, seja por qualquer outra situação, que as pessoas possam voltar às suas vidas normais, eu acho que nós voltamos ao que nós éramos com pequenas mudanças. Tá? Não, vamos dizer assim, o modal não vai mudar. Nós vamos ter algumas mudanças, mas o modal como um todo não vai mudar. Então, eu acho que shopping, o investidor tem que ver muito isso. Teve alguém que passou aqui, Stefano, eu não vou lembrar o nome, e ele fez um comparativo que eu achei muito inteligente, tá? E para fundo de shopping eu acho que vale isso. Ele fez assim, fundo de shopping igual apartamento na planta. A grande verdade é essa, o investimento imobiliário, quando as pessoas compram um apartamento na planta como investimento, às vezes às vezes você até consegue um retorno, depende da forma com que você adquire, mas você põe dinheiro ao longo de 4 anos para fazer caixa no quarto, quinto ano. Né? Então, o fundo de shopping, não que o fundo de shopping vai ser isso propriamente dito, né? Mas você tem que ter essa lógica de um pouco de paciência. Você não pode, eu acho que achar, quem está aí no mercado, achar que agora vai sair um plano de São Paulo vai reabrir e tudo vai voltar ao normal. Não vai. Eu tenho um grande medo, realmente, dessas lojas não se sustentarem depois da abertura. Depois que abrir, depois que o movimento voltar ao normal, se os shoppings, vamos lá, se os shoppings forem parceiros dos lojistas, aí realmente nós vamos ter uma condição de prosseguir muito bem. Eu acho que essa é a grande palavra. Que eu acho que esse teria que ser o comportamento generalizado dos shoppings, né? Porque não adianta você querer cobrar e você ir limando os inquilinos, né? A atividade empreendedora, nesse período de incertezas, fica mais tímida, então a velocidade que sai inquilinos é muito mais rápida do que entra novos inquilinos. Então eu realmente acho que os shoppings eles têm que se sacrificar no curto prazo para poder manter essa ordem. A verdade é que é um malabarismo. Eu com esse amigo ainda comentei o seguinte, eu como administrador de shopping, se eu fosse um administrador de shopping, eu avaliaria, e claro que esse é um ponto difícil de ser avaliado, mas eu avaliaria seriamente a possibilidade de, ao longo de 2020, eu substituir o aluguel mínimo, aquele aluguel que o lojista paga obrigatoriamente todo mês,
por um aumento do aluguel sobre faturamento e tentar cobrar algo sobre faturamento. Nós sabemos que o lojista sonega, só porque passou a negar na nota fiscal, vai acabar sonegando no aluguel, então ele teria que tentar achar uma equalização em que ele aumentasse um pouco esse percentual do aluguel sobre faturamento e que vigisse até o final de 2020. A grande verdade, eu acho que é essa. É verdade. Isso aí ia estabelecer uma simetria muito mais simétrica. Não, com certeza. Eu acho que... Porque a minha grande preocupação nos fundos de shopping, consequentemente nos shoppings, é realmente isso que tu falou, do mix. É manter o mix de lojas. Se você tiver um aumento de vacância, você tem um impacto no movimento, você tem um impacto muito grande nas despesas. É um movimento muito complexo de sair depois, né? Por isso que eu já vi gente falando, já vi gestores dando entrevista sobre a possibilidade de nós termos uma crise que pode durar até 3 anos. Porque eles sabem que se houver uma vacância muito grande, isso vira, infelizmente, um ciclo prejudicial, né, para o shopping e para o fundo, obviamente, né? Isso aí. Quer passar para outras modalidades de fundo? Vamos lá. Então, assim, eu acho que é interessante nós conversamos bastante na live com o teu irmão, tá? E aí quem está nos assistindo, principalmente às vezes quem está começando e tudo mais, eu acho que é muito legal a ideia da diversificação, né? Conversei com ele da ideia da diversificação, a tese que eu tenho de diversificação e pulverização, ele gostou bastante dessa ideia, né? Que é a questão de você realmente proteger sua renda. Então, nós não sabemos o dia de amanhã. A grande verdade é essa. Então, o fundo de shopping está mostrando o que está acontecendo, mas ele pode ser mais à frente um grande potencial retorno. Então, não vou ter fundo de shopping agora porque ele vai ter momentos difíceis. Mas ele está precificado para isso. Você só não pode querer pagar caro, eventualmente por um ou outro fundo de shopping, desconsiderando isso. E aí, o ideal é que o investidor acho que consiga ter vários produtos na carteira. Então, por exemplo, a questão do setor de escritórios. Muito tem se dito do setor de escritórios a ideia do home office. As pessoas acho que criaram um pouco agora essa ideia, essa ideologia de que todo mundo vai trabalhar de casa. Eu discordo disso, tá? Eu acho que isso é bastante besteira. É bom trabalhar 3 meses, 4 meses, 5 meses, porque eu estou sendo obrigado. Depois não é bom. Depois, eu tenho certeza que ser chefe de alguém que está à distância não é fácil. Não deve ser fácil, sabe? Então, é algo bastante complexo. A distância traz lentidão na tomada de decisão. Exato. E, na verdade, assim, até mesmo na troca de ideias, na conversa, às vezes no próprio controle. Porque muita gente está achando que, porque eu aumentei minha produtividade. Você aumentou sua produtividade porque é novo, porque você está com medo de perder o emprego. Mas a verdade é que depois de ser 6 meses, 8 meses em casa para limpar, criança correndo, é algo realmente, assim, bastante complexo, tá? Olha o que o fim da poupança falou aí. Quem tem filho sabe o lado verdadeiro de home office. Exato. Outro aqui já falando aqui do lado também, a mesma coisa, ó. Mesma coisa. Então assim, eu estou pensando isso, sabe, Stefano? A ideia de que fundo de escritório vai acabar por causa disso, e aí eu vou te devolver essa pergunta de repente, eu acho que o investidor não deve pensar nesse sentido. Vai passar por dificuldade? Vai. Tá? Eu acho que todo o mercado vai passar. Não vai ter ninguém que vai se salvar. Os galpões logísticos vão se salvar por causa do e-commerce. Não vai. A empresa tem problema com fluxo de caixa, vai deixar de pagar, vai pedir adiamento. Então, ninguém vai se livrar. Tá? E o setor de escritórios, mas assim, todos eles vão se reinventar, vão voltar até uma certa normalidade. E o setor de escritórios, eu penso nesse sentido. Tá? Uma coisa que tem me chamado a atenção, e eu tenho alertado um pouco já nos meus relatórios, tá? Que é o seguinte, muito atenção com os fundos imobiliários que estão diferindo aluguéis. O investidor desatento, às vezes, ele olha os últimos rendimentos para fazer o seu comparativo de fundos imobiliários. O que está acontecendo? Nós temos vários fundos imobiliários hoje diferindo aluguel, que é o quê? O aluguel que o inquilino tinha que pagar agora, ele não vai pagar agora. Ele vai pagar no final de 2020, ele vai pagar 2021. Isso está tendo em logística, está tendo em escritório, está tendo em tudo. Qual que é a minha preocupação se o investidor não ficar atento, tá? Nesse ponto? E é isso que eu tenho chamado a atenção no meu relatório de research lá do Desmistificando.
Você vai chegar lá em 2021, início de 2021, você vai ter um rendimento super bom, acima da média, vai começar alguns meses aquilo lá, e aí você às vezes corre o risco de precificar daquilo. Então, o investidor Entendi. tem que estar muito atento a isso. E o setor de escritório pode ser um setor que ele tenha muito isso, tá? Porque ele tá tendo algumas negociações nesse sentido. O inquilino ele também não quer sair do imóvel, ele não quer deixar o imóvel, mas ele também não quer ter que pagar aquele valor todo nesse momento, porque isso impacta o caixa dele, tá? Então, acho que o setor E de eu, escritórios, e eu acho que assim, a gente já falou de dois setores até agora, e de uma forma generalizada, a busca pelo imóvel quality, né, o imóvel mais bem localizado, o imóvel com padrão construtivo melhor, é aí que eles brilham, porque é, os- esses imóveis eles tendem a ficar menos tempo desalugados. Por eles gozarem de uma qualidade acima da média, sai um inquilino e já tem outro interessado, mesmo que seja por um valor menor que o aluguel anterior. Mas o importante é diminuir ao máximo o tempo que ele fica vacante. exato. E um dado interessante, Stefano, que você comentou sobre a questão do alugar mais rápido. Claro, tudo são especulações, muitas coisas ainda vão acontecer, né? Mas um ponto que eu tenho visto como muito importante, tá? Eu estudei bastante alguns dados, até recentemente reestudei. Nós estávamos iniciando um ciclo de expansão nesse mercado. Então, assim, nós não temos, por exemplo, grandes projetos sendo entregues. O que nos diferencia muito da recente crise de 2014 a 2017 é exatamente isso. Eu não tinha grandes projetos sendo entregues em São Paulo, até mesmo no Rio. Eu não tinha projetos em andamento. Tá? Então, eu tinha realmente uma possibilidade de começar a ver os aluguéis subindo, porque começava a faltar espaço. Então, ainda que nós tenhamos realmente entrega de espaços, vai acontecer mais ou menos o que você falou. Os espaços premiums já estavam ficando mais escassos, eles já estavam tendo mais procura. E eu não estou tendo essas entregas. Então, realmente, eu não estou tão pessimista, não estou pessimista com o setor de escritórios. Agora, uma coisa me chama a atenção, tá? Só antes de eu te fazer, só fazer a pergunta, mandar a pergunta, que é algo que tem me chamado a atenção, que tu vai saber me responder. Só comentar aqui alguém que tinha perguntado o seguinte: se houver diferimento dos aluguéis, a empresa falir, é um problema. Se houver diferimento, porque falência, toda vez que a empresa entrar em falência, o credor vai ter que habilitar seus créditos lá no processo judicial de falência. E aí vai para o processo judicial. Realmente leva um tempo para você conseguir resgatar isso, a menos que você tenha uma boa fiança, um bom fiador. Então, tudo vai depender do contrato. Fundo imobiliário costumam ter bons fiadores, boas cartas fianças. A prova disso, recentemente, foram os dois fundos da RB, que tem inclusive imóveis aí no Rio de Janeiro, com as lojas líder, que conseguiram pegar a carta fiança muito rapidamente. Isso é um outro fato que eu sempre destaco: fundo imobiliário e investimento em imóvel. Às vezes, investimento direto em imóvel, você não consegue ter esse poder de inquilino. E essa facilidade. Essa, Exatamente. Agora, a pergunta que eu te devolvo, Stefano, é realmente na questão dos REITs, que é algo que, como eu comecei a estudar recentemente, eu tenho pouco conhecimento, mas assim, o que eu vi? Tá? Isso, e para mim tem sido muito bom estudar os mercados internacionais, tentando entender e comparar com o Brasil. O setor de escritórios nos Estados Unidos caiu muito, muito, muito. É impressionante como os REITs, os valores dos REITs caíram demais nos setores de escritórios lá. É muito comum você achar 40%, 30% de queda ali do que estava no topo. Nossos fundos imobiliários de escritórios não caíram tanto. você está falando de cotação? De cotação, de cotação. Sim, Mas, sim. tá. Claro, eu não consigo entrar ainda no quality desses REITs, né? Mas assim, uma coisa é muito clara, porque aí eu fui em fóruns, começo a pesquisar, começo a ler próprios balanços deles, mas o que me chamou a atenção foi em fóruns. E isso vale aqui para qualquer investidor. E eu comecei a ver que o discurso é igual. O discurso lá do americano, até fui num fórum de Singapura, lá também os REITs de escritório caíram muito. O discurso é igual. As pessoas vão trabalhar em casa, as empresas vão entregar seus escritórios, aí outros vêm e defendem que as empresas vão precisar de espaço maior, porque os funcionários vão precisar ficar mais distantes. É impressionante como o discurso é idêntico. O que tu tens visto lá nessa questão das quedas de REITs de escritórios e tudo mais? De fato, as cotações dos REITs
de forma generalizada, caíram mais do que dos fundos imobiliários, tá? Principalmente porque são ativos com endividamento, tá? Os REITs têm dívidas, os fundos imobiliários, de forma geral, não têm dívida, mas tamanha incerteza do futuro, eu acho que, copiando um discurso aqui que o Baroni fez numa live comigo, foi que quem tem certeza agora tá assim, é estranho ter muita certeza agora, porque ninguém sabe se vai ser como antes, se vai ser filme futurístico, se vai ser um meio termo. Eu acho que as coisas vão caminhar mais para um meio termo. Home office alguns dias da semana, eu acho que tem grande probabilidade, sim, de haver um maior espaçamento, mas as incertezas são muito grandes mesmo. E aí você acha que... Mas aí você vê a possibilidade, por exemplo, porque lá eu vi que os REITs caíram muito, e essa questão do endividamento parece que pega muito com os REITs, né? Porque se ele aumentar muito a vacância, se ele aumentar, ele acaba não conseguindo pagar o endividamento, certo? Certo, correto. Tá. E um ponto só que um ponto que eu observei nos REITs que me chamaram muita atenção, se nós compararmos com o Brasil, aí sim vem para o Brasil, tá? Lá eu tenho uma sensação de que eu tenho um compromisso maior do inquilino em honrar os contratos do que aqui. Porque o que eu pesquisei e o que eu li é que os aluguéis estão sendo pagos. A maioria dos REITs estão recebendo seus aluguéis normalmente. Sim, sim, sim. Né? Eu tenho exatamente a mesma sensação, tanto comparado nos meus imóveis próprios, quanto aqui nos fundos imobiliários do Brasil. O percentual de deferimento lá é muito menor do que aqui. O percentual de desconto lá, eu não vi, tá? Mas é menor do que aqui, com certeza, de carência. E, assim, eu não queria usar essa palavra, mas eu tenho a sensação que a coisa lá é mais organizada, tá? A minha irmã, ela tá se mudando da Califórnia para cá e o cara, o landlord, o dono do imóvel não quis nem saber. Ela aqui, ele tá cobrando lá e é isso aí. Então, eu sinto lá que no Brasil o inquilino ele tem muito, muito poder, assim, coisa que nos Estados Unidos eu não vejo. Então, na verdade, isso foi algo Aí, que me chamou muita atenção, porque assim. Oi? Oi, deu uma tá escutando? travadinha, mas Deu voltou. uma travada? Tá. Aqui voltou. Uma coisa que me chamou muita atenção. Eu que caí ou fui ele? Ó, os comentários estão aparecendo para mim, então foi ele. Vamos ver se ele volta aí. Enquanto isso, eu vou lendo algumas dúvidas aqui. Voltou? Aí, tá me ouvindo? Fui eu que caí, será? Eu acho que foi você. Acho que foi você. É, é. Então tá. Então, Continua falando continuando. aí do Então, começo, por gentileza. não, só foi realmente algo que me chamou muita atenção, essa capacidade deles receberem os aluguéis em dia. Até alguém comentou aqui, é engraçado falar disso, tio Fis falou, pelo aumento do tamanho do portfólio lá, mas não é por isso não é por causa do tamanho do portfólio. O que me chamou a atenção é que nós temos empresas no Brasil que estão extremamente capitalizadas, empresas sem dívida, tá? E que não pagou o aluguel do fundo imobiliário. Tipo, vários fundos imobiliários não pagou aluguel de escritório, não pagou aluguel de shopping, não pagou nada. E isso lá parece que é algo meio que inaceitável, assim. Então, nós tivemos casos de inquilino que não pagou, foi para a justiça. Então, lá se você não consegue pagar, você chama o seu proprietário e tenta realmente renegociar. Essa foi a sensação que eu tive fazendo esse estudo comparativo recentemente. Concordo. É isso mesmo. Né? O... Agora Então, deixa eu fazer um comentário sobre isso que tu falou ali do Baroni.
de que não ter certeza agora, que não dá para ter certeza, né? Isso é sem sombra de dúvida. Tá? Eu concordo com gênero e número. O que nós fazemos é o seguinte: você faz expectativas, as suas expectativas para o futuro. Isso você tem que trabalhar. Então, o não ter certeza não pode impedir de você fazer as suas expectativas, porque são suas expectativas que vão fazer você investir. Se você ficar só com incerteza, você não vai investir. Aí realmente você não vai investir. Né? Você Isso investe é... nas suas crenças. Você investe nas suas crenças, exatamente. Por exemplo, eu tenho hoje como que nós vamos voltar ao normal do que nós éramos antes. Para mim, isso é muito claro. Esse ano? Não, esse ano está perdido. Esse ano está perdido. Esquece quem acha que esse ano vai recuperar. 2020 e 2021 também não. Para mim, nós vamos voltar a uma normalidade de 2022. Eu tenho hoje muita preocupação com o cenário inflacionário de 2021. Então, nós vamos ter algo razoável em 2022. E é isso que eu tenho dito para as pessoas. Eu vejo muita live, oportunidade de uma vida. Nós fizemos uma conversa esse final de semana, eu, você, outras pessoas, sobre a oportunidade de uma vida. Você não está numa oportunidade na vida, você está numa oportunidade de ir comprando aos poucos, porque são tantas incertezas, é tanto vai e vem, que quem estiver comprando todos os meses está em uma gigantesca vantagem. Exatamente, exatamente. Está colhendo o preço médio desse momento, Exato. que é melhor do que o cara que não comprou e com certeza é melhor do cara que vendeu nesse momento. Com certeza, com certeza. Sobre os REITs, ô Stefano, eu disse que eu ia fazer bastante pergunta dessa vez, tá? Tu já viu algum Manda brasa. estudo? Tu já viu... Oi? Manda Manda brasa? brasa. Tu já viu algum estudo, já leu alguma coisa lá sobre os REITs para comparar com os fundos imobiliários? Do percentual de pessoa física que investe em REITs comparativamente ao total? Não, mas com certeza é bastante, porque os REITs são considerados empresas e a penetração de investimentos em bolsa de valores pela pessoa física lá é na casa dos 50%. Aham. Então, o americano médio, ele é muito mais instruído do que o brasileiro médio em relação a investimentos e alguma noção de diversificação eles têm. E, eventualmente, vai entrar um REIT aí nessa diversificação. Entendi. Na verdade, eu pergunto isso porque lá eu realmente eu tenho esse dado de que eles formam muita poupança com base em bolsa de valores, diferente do brasileiro, né? Sim. E Sabe uma aí, questão, e assim, aí o que que eu... Ah. termina de falar para eu Não, falar não, dessa não. polêmica aqui. Manda brasa, manda brasa. Sabe uma questão que eu fico muito encucado com comparando imóvel próprio no Brasil e fundo imobiliário com imóvel próprio nos Estados Unidos em e-REIT lá? Quem conversa bastante isso comigo é meu amigo Gabriel Moraes, que eu vou fazer uma live com ele amanhã, especial do meu aniversário, grande amigo meu, que é o seguinte: a rentabilidade do imóvel próprio no Brasil, na média, é menor do que a do fundo imobiliário. Ou seja, o risco é maior, a gente sabe todas as diferenças, o risco é maior, está concentrado em mais inquilinos, o imóvel é pior, e você vai render menos do que um fundo imobiliário que tem gestão profissional, melhores imóveis da cidade, excelente localização, etc. Já nos REITs, o risco-retorno ele é mais proporcional. Os REITs, antes do corona, eles tinham um dividend yield bastante comprimido em relação aos fundos imobiliários. Nos fundos imobiliários, a gente devia estar vendo na casa dos 6, 7, 8% ao ano, e lá na casa dos 3, 4, antes do imposto, e tem que tirar 30%. Agora, você vai comprar um segundo imóvel para alugar. Você vai tirar ali líquido 6, 7, 8% ao ano em dólar. Que isso em dólar é muita diferença. Caiu de novo você? Olha o Marcelão aí.
Conseguiu ouvir tudo? Stefano? Tô ouvindo. Conseguiu ouvir tudo? Eu repito Ah, aqui. consegui, não, eu consegui ouvir. A imagem deu uma travada. Eu troquei para 4G aqui para ver se facilita um pouco, porque eu acho que é o problema na minha internet. Eu fui pro 4G também. Entendeu o que eu tô falando? A diferença de Não, cap realmente rate. eu entendi o que você falou. Caiu? Se machucou? Sai e entra na live de novo. Aperta o xizinho aí e entra de novo para ver se melhora. Tá me ouvindo? Aí, ele saiu, ele vai entrar. Ó o Gabriel aí. Nossa live amanhã. O Marcelão aí. O Rodrigo. Então, vocês entenderam essa questão que eu expliquei, né? O imóvel próprio, ele teoricamente tem mais risco do que o fundo imobiliário, do que o REIT, que ele é uma qualidade de imóvel pior, porque ninguém tem dezenas de milhões de dólares para comprar um imóvel. O inquilino geralmente vai ser uma pessoa física e nos fundos imobiliários, nos REITs, vão ser grandes empresas, localizações centrais, e aqui o imóvel próprio rende menos, que deveria ser o contrário. Aqui deveria render mais, porque o risco é maior. E lá, ao meu ver, nos Estados Unidos ocorre corretamente. Estava repetindo a questão aqui. Show de bola. Deu uma Você já travada tinha aqui, parado para estou pensar precisando nisso? de Você sabia dessa um informação? reach de antena aqui perto. Como? Você já tinha parado para pensar nessa. E aí, tá teu ou não? Tá bem, tá bom. Agora tá bom. Não mexe. Vamos ver. Nem assopra muito também, não. Então, vamos ver se nós conseguimos retomar de onde nós paramos. Ó o Mister Lan aí. Pode falar, pode falar. Então, Stefano, eu acho que essa é realmente de que nós estávamos falando, você estava falando dos REITs, aí voltando um pouco aquele tema das certezas e não certezas, né? Mas eu acho que o importante é o investidor realmente conseguir construir o seu cenário e conseguir fazer essa construção de capital. Está num momento muito interessante. Realmente, por exemplo, os REITs me chamaram muita atenção, mas tem muito fundo imobiliário descontado também. Isso eu venho batendo bastante na tecla. Eu quis perguntar sobre os REITs, porque é um comparativo importante. Eu acho que ele se torna realmente um comparativo importante. Você tem o REIT que pagaria 10%, né, de yield. Aí, claro, você tira os impostos, tira as taxas e tudo mais, mas pagaria 10% de yield. Então, você não pode deixar de comparar isso com o Brasil. Então, e você pensar o seguinte, realmente, o yield que era, pode ser que ele não se repita nos próximos semestres. E aí eu acho que vale para todos eles, tá? Para todos os setores. Eu não estou conseguindo ver um setor que eu vou dizer assim, vai ser um setor robusto. Tá? Então, até então, por exemplo, nós estamos vendo o setor de recebíveis como um setor que está aguentando bem a crise, mas nós temos que pensar que o setor de recebíveis ele também tem um delay entre o tempo, é igual a nossa internet está aqui, mas ele tem um delay entre dar problema no recebível e chegar a ponto de chegar a afetar a distribuição do rendimento dos fundos imobiliários. Mas é possível que um ou outro fundo tenha uma pequena redução de rendimento, tenha renegociação, tenha inadimplência. Então,
é uma crise econômica muito forte mesmo. Eu queria que você falasse da falsa sensação de segurança do contrato atípico. Vamos lá, o contrato atípico ele é muito legal, tá? Pelo seguinte, muita gente entra no contrato atípico, entra em fundo de contrato atípico, e ele acha que ele é uma proteção absoluta. E não é. O contrato atípico, eu digo o seguinte, o contrato atípico ele tem uma proteção só. A correção, tá? A revisional do aluguel no contrato. Então, o contrato atípico, por exemplo, de 10 anos, ele vai lá ter uma cláusula que durante 10 anos eu não posso revisionar aquele contrato. Essa é, vamos dizer assim, a cláusula absoluta no contrato atípico. E ali, depois, eu tenho uma multa excessiva, né? Para que realmente, quando esse inquilino sair. Normalmente, por exemplo, um contrato de 10 anos, eu vou pagar todo o remanescente desse aluguel a título de multa. No entanto, o contrato atípico, ele não te protege da inadimplência ou da própria necessidade de uma renegociação do pagamento de aluguel. E da falência. E da falência, tá? Então, assim, vamos a alguns casos. Nós já tivemos fundo com contrato atípico que o inquilino faliu e nunca pagou o aluguel. Tá? Nós temos um exemplo desse no mercado. Nós tivemos agora, recentemente, um inquilino que ficou inadimplente, alguns fundos até, com contratos atípicos e inquilinos inadimplentes. Nós tivemos o caso impressionante ali dos fundos da RB, que realmente eles conseguiram pegar a carta-fiança e fizeram valer a multa e rescindir o contrato. Então, é um caso que realmente até me surpreendeu pela velocidade. Não esperava aquela velocidade. Mas o que o investidor tem que ter em mente é isso. É claro que ele te protege mais do que um contrato típico. O contrato típico, a multa é menor. Você tem um contrato, vamos dizer assim, um pouco menos amarrado. Mas o que te protege da inadimplência, o que te protege... Travou ou não? Continua. O que te protege da própria falência do inquilino é a qualidade do inquilino. É importante você ter fundos cada vez mais diversificados. Eu tenho batido muito nessa tecla. Os fundos têm que crescer. Tá? Os fundos têm que crescer cada vez mais. E aí, É o que eu gosto de... É que eu gosto de dizer aqui para os meus seguidores, as pessoas acham que monoimóvel é muito arriscado, mas o risco mesmo é o monoinquilino. Ficar na mão de poucos inquilinos é uma das piores coisas que pode acontecer. E quando você fala que os fundos imobiliários têm que crescer, eu assino embaixo. Exato, é exatamente isso aí que nós vemos. E de fato os REITs... Está tendo esse movimento. Tá. Os REITs têm milhares de inquilinos. Eu gosto de citar o Realty Income, que eu falei na ligação contigo, eu fiz um vídeo aqui, que a matriz de inquilinos dele é totalmente defensiva, assim. Parece que ficou traumatizado com 2009, que foi o ano da crise imobiliária lá. E aí ele focou nisso, em inquilinos investment grade, né? Que alguma agência classificou em alguma nota, setores defensivos, que eles chamam lá de bens essenciais, farmácias, mercearias, setores anticíclicos também, né? Tem Smart Fit na tua cidade? Tem. Então, Smart Fit é um belo exemplo para ensinar o que é anticíclico. É o seguinte, todo mundo malhava na sua academia, que pagava, sei lá, 100 e pouco, 200 e pouco, 300 e pouco. Chega o Smart Fit, que cobra quanto? Cobra quanto? 69, 99? Entregando um nível tão bom quanto. E aí você, no momento de crise, no momento de você enxugar custos, você vai fazer a troca e nem vai pensar. Então, muitos dos inquilinos desse retail que eu falei tem loja de 1,99 e o Walmart, que é muito, muito focado em preços baixos. Que no momento de aperto das finanças pessoais, o consumidor vai economizar e não tem para onde correr. Pois é, mas olha que interessante, você falou da Smart Fit, tem uma bem pertinho da minha casa que inclusive eu frequento, tá? Porque ela é bem pertinho mesmo. E
E a Smart Fit, ela costuma ter um movimento maior. Eu acho que ela é uma das mais caras que tem aqui que eu saiba no Brasil, que elas têm preço diferente. E uma coisa me chama a atenção da Smart Fit, ela tem, por exemplo, um modelo, e isso ajuda um pouco a entender a história que eu falei do shopping. Ela tem um modelo que é de um grande número de pessoas dentro da academia. Ela cobra um valor barato, então tem que ter um grande número de pessoas dentro da academia. E agora eu tenho regras que eu só posso ter 30% da capacidade máxima da academia. Então, tu vai, ela está sempre vazia. Tá? Eu até estava pensando esses dias de noite, que eu sempre vou de manhã, só para ver como é que tá. Porque deve estar vazia de noite, deve estar super bom de fazer academia. Isso não é sustentável. Isso não é sustentável. Então, ela fica num grande supermercado aqui perto de casa, e aí o que eu estava pensando? O supermercado não pode cobrar aluguel normal desse inquilino. Aí nós voltamos para o shopping. Então, é a mesma ideia dos shops. Tá? Se o shopping não conseguir equilibrar isso, ele pode realmente ter muita perda de cliente. Tá? Nos imóveis aqui que eu gerencio também tem um inquilino de Smart Fit e é isso aí mesmo. Eles Ele pediu alegam, renegociação? pediu menos 40%. Porque senão ele vai falir. Pro resto do ano, pro resto do ano. Mas é que senão ele vai falir. E aí, se ele falir, vai ser ruim para ti, vai ser ruim para ele. Eu acho que é esse pensamento que tem que se pegar. Teve alguém aqui que perguntou, deixa eu ver quem foi. Foi o Gianluca. Se vê com preocupações as decisões judiciais deferindo diferimentos de aluguéis, tá? Como foi o caso de GRC. Na verdade, eu já previa um pouco isso. Até nos relatórios lá do Desmistificando, eu já tinha escrito isso, até me surpreende ter demorado tanto. No Brasil, nós temos um costume de judicializar muito. Né? Muitas coisas são judicializadas. Por isso que eu quis trazer aquele exemplo dos REITs. Lá parece que você não tem esse encaminhar para a inadimplência e para a judicialização. Então, Não sabia desse detalhe. Então, o que acontece? O episódio ali, ele pode, inclusive, se replicar. Um exemplo claro dessa situação da judicialização que nós temos no Brasil, que eu venho dizendo. Os fundos de shoppings conseguiram, na justiça, uma flexibilização dos contratos de fornecimento de energia. Porque, como o shopping é um grande consumidor de energia, ele não é igual a nós. Tem um reloginho lá, e ele contrata a luz lá da sua companhia elétrica normal. Não, ele normalmente compra energia no mercado spot para pagar mais barato. E, evidentemente, isso leva a um contrato de um grande fornecimento de energia. Então, normalmente, eu tenho um mínimo a ser consumido todo mês. E aí, eu estou com o shopping fechado. O que eles fizeram? Justiça para poder flexibilizar esse contrato. Então, ao invés de as partes chegarem no comum acordo, eu vou para a justiça. E a justiça disse, não precisa cumprir o contrato, em alguns casos. Tá? Só para avisar, para quem não sabe, ele é advogado, então por isso que esse detalhe aí na vírgula, né? Mas aí eu te pergunto, na minha leiguice aqui, como é que você sabe que não houve uma tentativa de negociação direta, ou você acha que houve e as empresas se mantiveram inflexíveis? Pode ser. Só para corrigir, eu não sou advogado, eu sou só formado em direito, tá? Desculpa. Tem uma diferençazinha. Não, é só para. Mas assim, realmente é uma suposição um pouco, né? Que eles não sentaram numa mesa de negociação. De repente, até o shopping tentou e a outra parte disse: não, eu quero que você cumpra o contrato. E aí voltamos para o problema do shopping com o lojista. De repente, a empresa de energia diz: não, você tem que cumprir o contrato. Pô, mas você não consegue ver que a situação do mundo mudou. Né? Então, a verdade nós temos uma situação totalmente inédita, totalmente nova e que todo mundo tem que entrar nesse acordo. E aí, novamente, no Brasil eu levo o quê? Para a judicialização. Quando nós tivemos aquela judicialização dos shoppings contra as empresas de energia, o que eu comecei a ver? Se os shoppings também não flexibilizassem para os lojistas, ia dar na mesma. O lojista ia judicializar o problema. Tá? Se eu não me engano, teve judicialização também para pagamento de IPTU em algum shopping. Eu lembro de ter lido algum fato relevante sobre isso, alguma notícia. E aí, agora, essa judicialização dos contratos de locação para diferir aluguel, ela era, de certa forma, esperado. Qual que é o problema disso?
é que o judiciário nem sempre tem a capacidade de ver se realmente quem está pedindo diferimento precisa mesmo do diferimento. Eu acho que isso é importante. Eu vejo assim, eu vi uma entrevista do CEO de uma grande varejista brasileira num canal de moda. Olha o que você tem que achar para você conseguir entender o que está acontecendo no mercado. Então, um canal de moda, um grande CEO de uma varejista deu uma entrevista e ele disse o seguinte: eu entendo que shopping fechado eu não tenho que pagar aluguel. Porque o shopping está fechado, então eu não vou pagar aluguel. E aí eu me questiono o seguinte: as roupas dele foram tiradas das lojas? Os manequins, os equipamentos não foram tirados. Todo mundo está tendo um custo, então todo mundo precisa realmente fazer a negociação, entendeu? Aí quando você leva para a judicialização, eu vejo isso com muita preocupação. Por quê? Porque daí você não senta na mesa de negociação. É para a judicialização. E aí, judicialização é meio guerra mesmo. Eu vou defender o meu lado e não existe o meio termo. Eu vou defender o meu lado e vai cada um defender seu lado e no final todo mundo sai perdendo. Tá? Então, eu realmente eu não gosto da ideia de judicialização, principalmente quando o fundo for, tá, um BTS ou um BTL. Eu tenho afirmado que BTS, BTL são aquisições normalmente feitas. Explica para o pessoal, explica para o pessoal. BTS e BTL são contratos em que eu faço um imóvel sobre medida para o inquilino alugar. Então, é daí que normalmente surge o contrato atípico de longo prazo. Então, por exemplo, o Stefano é dono de uma empresa e ele quer alugar um imóvel que eu vou construir. Então, eu faço um contrato com o Stefano, em que eu vou construir o imóvel exatamente do jeito que ele quer, mas ele vai me pagar 10, 15 anos de aluguel. Ou, às vezes, o contrário. Eu sou dono de um imóvel, eu sou um grande lojista e eu preciso captar dinheiro. E aí eu vendo para o Stefano esse imóvel com um contrato de realugar esse imóvel por 10, 15 anos. Isso é um contrato em que eu sou muito dependente do inquilino. Toda vez que eu fizer isso, eu sou muito dependente do inquilino. Por isso que esse tipo de fundo é o ideal que ele tenha muitos imóveis para ele diluir um pouco esse risco do inquilino. Mas, em contrapartida, você tem uma negociação com esse inquilino de uma proximidade muito importante entre fundo imobiliário e inquilino. Tá? Por quê? Porque é uma negociação que eu pus dinheiro dentro do teu caixa, empresa. E aí, quando você vê esses contratos indo para a justiça, realmente traz uma preocupação, porque o contrato tinha que valer muito. E aí você tem um contrato suspenso lá. Esperamos que não tenha uma grande judicialização, mas eu acho que eu já tinha escrito sobre isso. Infelizmente, eu ainda acho que pode ser um começo e nós podemos ter outras judicializações. Espero que os fundos imobiliários consigam se antecipar para não permitir a judicialização. A judicialização ninguém ganha. Concordo plenamente. Mas, Stefano, manda lá. O quê? Manda a pergunta. Vou perguntar o seguinte. Já falamos de coisa ruim, agora vamos falar de coisa boa. Você já me disse que, diante dessa situação dos shoppings, você acha que as cotas vão se manter em preços reduzidos por mais tempo. Você tinha usado o termo ao longo do ano. Eu acho verdade isso. Mas que tipo de erro o investidor de fundo imobiliário não pode cometer nesse momento? Ele não pode cometer. Você acha que se ancorar em cotações anteriores é um grande erro? Exatamente. Era mais ou menos isso que eu ia te dizer. Ele não vai poder se ancorar. Vamos dizer assim, um fundo imobiliário estava cotado a 150, no fundo de shopping, e ele caiu para 100. Tá? E aí ele vai comprar a 100 dizendo assim, não, ele vai voltar a 150. Não tem como saber. Não tem como saber. Ainda que eu ache que eu trabalhe com a hipótese de que o mundo não vai mudar, tá? Que nós vamos voltar ao que nós éramos antes, evidentemente que reflexos eu vou ter. Tá? E o grande reflexo é o que nós estamos dizendo. Reduções de aluguéis, novas formas de cobrar o aluguel por um tempo, tudo mais. Então, se você se basear, aí você vai me dizer o seguinte: não, Rodrigo, mas aí eu perdi 2 anos de aluguel.
Então, eu vou pensar da seguinte forma: eu vou perder 2 anos de aluguel, depois esse rendimento, né, o aluguel e o rendimento voltam ao normal em 2022, que seria aí mais ou menos a minha ancoragem. Em 2022, o rendimento volta ao normal, tá? E aí eu estou me baseando naquele valor de cota, que aquele valor de cota vai voltar. Quem te disse quanto vai estar o juro em 2022? Quem te disse quanto vai estar a inflação? Então, deixa eu. Tá vendo os últimos comentários aqui? Do As cotas Isaac? vão subir. Isso. Ele tá com viés do valor de mercado voltar para o valor patrimonial da cota. Mas o que a gente está falando é o seguinte: essa avaliação patrimonial pode ir para o lixo e fazer uma nova avaliação patrimonial dizendo que vale 30% a menos. Aí aquele desconto da cota de 30% a 40% o PVP voltou a ficar 1. Exato. O Gianluca aqui está dizendo assim, ó, depende das premissas da avaliação como o fluxo de caixa descontado. É exatamente isso que responde a pergunta. Eu sempre digo o seguinte: esse comparativo, o preço e o valor patrimonial, eu acho que é um comparativo legal, porque ele é um comparativo inicial do estudo, mas ele não pode ser absoluto. Nesse longo período que eu invisto em fundos imobiliários, então desde 2009, e como analista há 5 anos, tá, o que eu costumo ver? Muitos dos casos, tá, o valor de mercado é que buscou o valor patrimonial para baixo, e não o contrário. E às vezes o valor patrimonial também foi desvalorizado, porque o que acontece? O valor de mercado já estava precificando aquele novo valor patrimonial. Tá? Eu não acredito, evidentemente, numa remarcação do valor patrimonial de altíssima gama, tipo uma redução de 30%, uma redução de 20%. Isso seria muito. Isso seria mudar muito a minha premissa de fluxo de caixa. Mas o que pode acontecer? Quando chegar no final do ano eu tiver que fazer a reavaliação patrimonial, a depender do nível de pessimismo que nós tivermos de captação de aluguel e a depender da taxa de juros de longo prazo, os valores patrimoniais podem sim terem reduções. Não diria aí de 8%, 10%. Tá? Então, isso muda o meu parâmetro. Então, se você quiser se basear isso de que vai voltar a valor patrimonial, não é o mais adequado. Tá? Então, o que É o um Dado viés que falou pode ali. levar a prejuízos. Eu não diria tanto a prejuízo, mas você acaba perdendo. Vai ser difícil você ter prejuízo em fundo imobiliário hoje de grande monta, tá? Se você tiver paciência. Eu vejo muito dessa forma, tá, Steph? Eu acho que se você tiver paciência, você tem um prejuízo de grande monta só se você escolher um fundo imobiliário que já tem um problema futuro. Então, deixa eu abordar um caso específico aqui do Edgar 11, Edifício Galeria. Tá? Esse fundo ele sempre me chamou a atenção pela disparidade do valor da cota com o valor da avaliação patrimonial. Tá? Para quem bateu o olho na cotação hoje, está em 31,68. Estou olhando aqui no Clube FI. E o PVP está 0,40. Perfeito. Logo isso pode levar o investidor a achar assim, caramba, estou comprando o imóvel com 60% de desconto. Teria que ver como que... Isso é uma coisa que eu ressinto um pouco, nós não temos os laudos de avaliação. Tá? Seria muito importante ver como que esse imóvel foi avaliado. Eu acredito muito que o edifício Galeria pode vir a ser avaliado não por Fluxo de fluxo de caixa. caixa descontado, mas sim por custo de reposição. Tá? Entendi. Então isso é importante. Seria importante nós sabermos. Comparem as duas técnicas. Um misto entre quanto custaria para reconstruir aquele imóvel, quanto custa comprar um imóvel de novo daquele na redondeza, tá? E quanto também eu tenho capacidade de gerar fluxo de caixa naquele imóvel. Isso provavelmente leva a esse desconto, porque você é do Rio, você sabe. O imóvel é realmente bom, o imóvel é bonito e tudo mais. O pessoal fala que é muito bem localizado. Eu tive uma vez no Rio, tentei ir e o taxista se negou a me levar. Então eu fico um pouco me perguntando se o imóvel é tão bem localizado assim, porque ele disse assim, eu não vou te levar lá, porque se eu te levar eu não saio mais. Não, mas isso é porque... Mas você sabe por quê? Imagino que seja o trânsito. O trânsito ali devia estar muito caótico. Era um horário realmente ruim. É uma rua estreita, assim, mas
perto do metrô, assim, os padrões do centro do Rio é bem localizado. Então, mas o que que acontece? Ele é um fundo que ele Mas não tem tem um aluguel. garagem também. Então, ele é um imóvel que tem um aluguel caro, né? E aí a percepção que eu tive foi essa: ele não quis me levar por causa do trânsito. Mas Mas tudo que eu pesquiso, transporte público é tranquilo. sim, sim, sim. E tem que levar em consideração também que o imóvel ele é o mesmo arquiteto do Copacabana Palace. Isso aí dá para dar uma massageada ali no valuation. É um imóvel tombado, então esse tipo de coisa aí eu acho que dá para aumentar esse Então. VP. O imóvel é lindo, né? Você vê as fotos, é um imóvel realmente fantástico, né? A grande questão é você conseguir gerar valor. E aí vem um pouco da frase do que o professor João da Rocha Lima gosta de dizer sempre, que é o seguinte: não é um imóvel bonito, não é um imóvel caro que é bom. O imóvel bom, tá? É o imóvel que consegue me gerar o máximo de renda com o menor investimento possível. É o maior retorno sobre o meu investimento. Essa é a grande verdade. Então, os cases que nós temos que pegar é esse. E uma fragilidade que eu detecto do setor imobiliário é que o que pode diferenciar um excelente imóvel e um péssimo imóvel em termos de renda é o inquilino. E o seu mérito em encontrar inquilinos e o seu esforço em selecionar o inquilino está num único momento, no momento de que ele está vago. Ou seja, ele na prática não depende de você, mas no fundo mesmo depende. É o momento que você escolhe o inquilino e só o tempo vai provar que seu inquilino é bom ou ele é um inquilino que vai dar problema. Mas quem que escolhe o inquilino? Você que escolhe o inquilino ou o inquilino que te escolhe? Quem escolhe quem? Em tempos de crise, varia se a gente está em tempos de crise, não é? Sabe uma coisa que eu costumo dizer, tá? Qual que nós temos uma frase no mercado, não sei se todo mundo que está nos assistindo tem esse costume, mas nós temos uma frase que nós costumamos dizer a seguinte no mercado: quais são os 3 principais pontos para no fundo imobiliário? Localização, localização e localização. Certo? E aí nós batemos muito nessa tecla. Compre fundos imobiliários com imóveis de qualidade, bem localizados, em que vários inquilinos vão querer alugar aquele imóvel. E aí a frase que eu escuto sempre é a seguinte: poxa, mas eu moro aqui no norte e eu sei lá onde é que fica o edifício Galeria, eu sei lá onde é que fica o FVBI, eu sei lá onde é que fica o FIB, que é um dos meus fundos preferidos. Lá em Joinville, em Santa Catarina, eu moro aqui em Belém, eu não tenho a menor ideia. Tá? E aí como é que faz isso? Como é que você avalia isso? Tá? Eu gosto de usar um critério para avaliar esse ponto, que é a colocação do nível à disposição do mercado, que é o que eu chamo de testar o mercado. Tá? Então, você perguntou, qual que é o grande risco hoje do que investir, quem está iniciando, quem está vendo essas oportunidades? É realmente entrar num fundo que às vezes parece ser uma oportunidade, mas que é um fundo que tem dificuldade para alugar seus imóveis, ou é um fundo que nunca foi testado. Então você pega, por exemplo, nós temos fundos no mercado, não quero citar aqui os tickers, mas nós temos fundos no mercado que eles nunca foram testados. Eles nunca foram postos para aluguel. Eles começaram com um contrato atípico, um BTS ou um BTL. Quando esse imóvel vinha ao mercado, é que nós vamos descobrir se ele é de boa qualidade ou não. Então, quando nós pegamos um fundo que ele está o tempo todo tendo vacância, baixinha, mas está tendo vacância, está rodando o inquilino entra, o inquilino sai, você entra nesse ponto, que realmente o imóvel é de qualidade e o inquilino busca o imóvel, e aí você, como proprietário, você pode escolher o inquilino, porque às vezes, se você não tem um imóvel tão bom, você como proprietário é aquela coisa assim: eu não vou escolher inquilino, é o que vier. O que quiser me alugar, Em tempos de crise, sim. Em tempos de crise, sim. mas mesmo fora de crise, nós temos imóvel que pode ter essa situação. Por isso que é tão importante É, você acompanhar o histórico. Eu é. digo muito para o investidor, às vezes, Só isso é para te normal do ser avisar, humano. temos 1 minuto e 45.
Ah, beleza. Isso é normal, às vezes até um pouco do ser humano, tá? Nós queremos ter Ó, o pessoal entrando aí. fomos derrubados. Mas voltamos, somos brasileiros. Sim. Bom, até para nós concluirmos, que também senão nós vamos aqui até tarde da noite, né? Mas, então, essa questão do testar o imóvel, ela realmente ela se tornou muito importante para mim. E aí eu estava dizendo o seguinte, o investidor, todos nós quando começamos como investidor, isso é natural do ser humano, nós temos o costume às vezes de ter pressa. Nós temos por hábito ter pressa. E aí nós queremos saber as coisas rapidamente, nós queremos aprender tudo muito rapidamente. E a verdade é que o mercado ele é um grande processo de aprendizado, que eu imagino que só vai acabar quando nós morrermos. Você vai aprender o tempo todo, tá? E nisso entra muito essa minha ideia da qualidade dos ativos. Você acompanhar o mercado no longo prazo te traz uma experiência do que são os fundos imobiliários, o que os imóveis têm, quais são as qualidades dos gestores. Eu digo muito isso por mim agora, por exemplo. Eu invisto desde 2003, mas eu comecei a olhar para os REITs no final do ano passado. Eu tenho uma teoria de que acho que, a depender de um determinado patrimônio, acho que não vale a pena você ter esse nível de diversificação, porque eu acho que você investir em algo que você não entende não vale a pena. Então eu comecei a olhar para eles no final do ano passado, até para realmente estudar um pouco mais e comecei a ver agora. Você apanha bastante. Então só com o tempo é que eu vou conseguir ter o mesmo Domínio. conhecimento. O mesmo, vamos dizer assim, chegar no ponto que eu estou hoje em fundos imobiliários no Brasil, tá? Com 11 anos de acompanhamento, 5 como profissional, escrevendo todos os finais de semana, eu não vou conseguir chegar isso aqui em REITs daqui a um ano. Vai demorar, isso é um processo. Então o investidor ele tem que saber disso. Eu tenho como ter alguns auxílios, uma casa de research, um amigo que entende bastante. Isso às vezes consegue auxiliar um pouco, mas não adianta. Nós temos que saber, eu acho que investimento, eu não sei como é que tu pensa, se tu pensa igual, mas investimento é um processo realmente de longo prazo. Tá? Tanto Concordo. o que você investe em dinheiro, quanto o conhecimento que surge dele. Concordo, concordo. Simplesmente pela bagagem. A gente tá vendo história está sendo escrita com corona. Os shoppings eles sempre foram considerados fundos imobiliários de muita qualidade, resilientes, que boa parte deles consegue crescer renda, mas esse episódio aí é um ponto muito marcante em shoppings no Brasil, sendo fundo imobiliário, sendo empresas listadas mesmo, se eles vão continuar com essa força toda. Exato, exato. Eu volto na minha teoria de que as coisas voltam do jeito que estavam, né? Evidentemente, é mais ou menos aquela história, né? Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. E depois você põe novos anéis. Para gente, o último tópico aqui para a gente finalizar, o Dr. Danilo Lobo perguntou, vendo essa dificuldade, né, de analisar, o VNQ não seria a melhor escolha? VNQ seria um ETF de REITs. Ou seja, você comprando ele seria o equivalente a comprar o IFIX dos fundos imobiliários. Você vai estar comprando um índice imobiliário que o VNQ segue. Qual é a sua opinião, sua como analista, sobre ETFs? O ETF é um produto muito interessante, tá? Principalmente para quem não quer se dedicar a estudar os ativos específicos. Ele é um investimento mais passivo, né? E na verdade ele proporciona retornos às vezes muito superiores do que boas carteiras. Tem muitos estudos que apontam, principalmente nos Estados Unidos, eu vi muitos estudos que apontam que o ETF ele realmente traz retornos
às vezes naturalmente até maior do que muitas carteiras de investidores profissionais. Então, ele é, sim, um bom investimento. No Brasil, nós também temos os ETFs. Só que quando você compra um ETF, você tem que saber que você está comprando um bloco de ações, um bloco de ativos. Tá? E aí você não vai conseguir ter retornos espetaculares. Eu sou analista, então eu gosto de me dedicar a estudar. Eu sempre gostei de me dedicar a tentar achar a vírgula dos ativos. E aí, com isso, eu acabo fugindo um pouco dos ETFs. Agora, isso é interessante, porque no Brasil, nós nunca tivemos uma cultura tão forte de ETFs. Começou a surgir mais recentemente. Quando eu comecei a investir, não era tão grande. Você tinha no banco alguma coisa lá em 2003, 2004, e as taxas eram absurdas. Como ainda hoje nós temos alguma coisa de taxas altas, né? Nos Estados Unidos, pelo que eu vi, eu não estudo muito o mercado americano, eu comecei recente, mas pelo que eu vi, as taxas são muito baixas. E aí a sensação que me dá é que realmente, para nós, principalmente para nós brasileiros, mas eu acho que para eles também, uma forma muito boa de investir lá é utilizando o ETF. Realmente tem se mostrado uma opção muito interessante nesse sentido. Eu gosto de falar aqui para os meus seguidores que nada impede também de você ter uma parte ETF e outra parte seleção de ativos. Seria até uma forma de você balizar o índice com as suas habilidades de escolher ativos. Quer ver, só para nós não concluirmos, quer ver uma coisa que eu digo muito, Stefano? Eu gosto muito dos fundos imobiliários, né? Nós não temos um ETF de fundo imobiliário, nós temos o FOF, que seria o mais próximo. Um estudo recente que eu fiz de 10 anos para trás demonstra que o FOF não teria a mesma capacidade de dar retorno do que se você tivesse montado uma carteira de fundos imobiliários. Então, isso é interessante. Mas, assim, como analista, eu só analiso fundos imobiliários, só escrevo sobre fundos imobiliários, mas estudo tudo que é possível estudar, né? Tento estudar pelo menos o que é possível estudar. E você acaba Então, pegando sempre muito... Pode falar. pode falar você. Não, então, você acaba pegando muitas... As pessoas te perguntam muito sobre ações. Tá? E, assim, eu vou te dizer que eu sugiro muito sempre às pessoas fundo de ações. Tá? Então, assim, ele seria não é um ETF, mas fundo de ações. Fundo de ações bem geridos, nós temos fundos de ações muito bem geridos no Brasil, tá? E que eu acho que vale muito mais a pena, às vezes, do que você perder muito tempo para investir. Então, realmente é um ponto que o investidor tem que se perguntar até onde vai valer a pena. De repente, você tem uma ação, algumas ações, como você falou, isso não impede você ter algumas ações que pagam, por exemplo, bons dividendos. Eu sou um grande defensor de ativos que geram fluxo de caixa. Acho que se um ativo não gera fluxo de caixa, ele não é interessante. Tá? E aí, evidentemente, um fundo de ações não vai te gerar fluxo de caixa. Mas o investidor brasileiro, eu acho que ele vai começar cada vez mais a olhar para os fundos de ações. Surgiram muitos gestores novos, gestores independentes, porque até então nós não éramos acostumados com tantos gestores independentes. Surgiram um modo de dizer, né? Eles já existem no mercado há 12, 14 anos, eles só ficaram mais acessíveis agora. Né? Essa é a grande verdade. E eu acho que passa a ser uma opção interessante. Tá certo, então. Foi ótimo falar contigo. Prazerzão mesmo. Fala um pouco a respeito do teu trabalho de análise para a gente concluir aí. Vamos fazer uma propaganda para você que eu realmente acho que você é o melhor analista do Brasil. Bem, obrigado. Eu que agradeço. Sempre é um prazer poder conversar contigo, trocar uma ideia. Acho que aqui pelo vídeo aqui é um pouco diferente, mas é sempre muito bom, né? Ser muito inteligente. Recentemente tive a oportunidade de conversar com o teu irmão. Acho que vocês aí na sua família devem ser... Eu não conheço o teu irmão mais velho, mas deve ser todo mundo muito gente boa, porque realmente é fantástico. Sobre o meu trabalho, eu sou analista, tá, de valores imobiliários, o famoso CNPI. Eu tenho um serviço de research totalmente independente e autônomo, sou somente eu que faço, sobre fundos imobiliários. Eu desenvolvi esse trabalho de research, que chama-se Desmistificando FII, é o nome do meu perfil, é o nome do meu site, desmistificandofii.com, com o objetivo de criar um canal daquilo que exatamente eu defendo, que é o quê? Você pegar um acompanhamento de mercado ao longo do tempo.
Como eu defendo que o fundo imobiliário é um investimento muito passivo, tá? Eu defendo muito que o fundo imobiliário é um investimento passivo. Eu posso ter menos tempo de estudo, tá? Do que, por exemplo, ações. Eu quis criar um mecanismo que facilitasse esse acompanhamento, esse estudo que é tão importante, para que o investidor não precisasse ficar perdendo tanto tempo. Então, eu criei um relatório todas as semanas, todos os domingos, em que eu faço um resumo, mas aí, claro, com a minha visão crítica, com a minha visão da experiência que eu tenho, de tudo que aconteceu na semana, naqueles fundos imobiliários que são importantes. Então, eu comento sobre relatórios, sobre fatos relevantes, dou recomendações de compra, dou recomendações de venda, tem carteira recomendada. Então, é um relatório realmente bem amplo, bem interessante. E ele tem essa dinâmica tem carteira, bem diferente do que existe no mercado. Tem carteira recomendada, tem 40 páginas por semana, se você quiser aprofundar bem. Não é isso? Tem muitas páginas. Pessoal, tem muita gente reclamando dessa quantidade de páginas, eu vou ter que diminuir isso aí ou gravar em vídeo. Mas eu acho que você tinha que ou fazer um podcast, né, gravando a sua voz, fazendo um briefing da situação, ou um vídeo mesmo. Eu acho que você vai conseguir vender para essas pessoas que não gostam de ler. Não, vai ser um caminho, de repente um caminho para alguma coisa, mas isso é interessante, porque assim, por exemplo, eles fizeram aqui um comentário sobre a judicialização, né, que aconteceu essa semana, então vai ser objeto de comentário no domingo. Então, e assim nós vamos produzindo relatório. Aí, só para concluir, certa vez a minha mãe me perguntou assim, Stefano, diz aí um fundo imobiliário que você gosta. Aí eu falei assim, eu gosto muito do FIIB. E aí minha mãe e meu padrasto acabaram comprando FIIB. Eu nem sabia, eles compraram sem me falar. Então manda uma palavra para eles aí em relação a esse fundo imobiliário. Dá para confiar, não dá? Diz aí o que você acha dele. O FIIB é um fundo que, coincidentemente, ele começou a ficar mais conhecido depois que eu comecei a bater muito na tecla dele. É um fundo que eu gosto muito. Então, acaba que todo mundo me pergunta por que eu gosto muito do FIIB? Porque é um fundo que eu costumo dizer que ele tem uma característica muito com o investimento imobiliário. Tá? O FIIB ele é dono de alguns galpões que ficam no Parque Perini Business. Ele é um condomínio logístico industrial que fica na cidade de Joinville. Tá? Então, ele é proprietário de uma parte desse condomínio. Esse condomínio é o maior condomínio logístico industrial multiuso da América Latina. Lá dentro nós temos indústria, empresas logísticas, comércio, padaria, universidade. Esse imóvel representa 20% do PIB da cidade. O condomínio, né? Não o fundo imobiliário. O condomínio representa 20% do PIB da cidade, que é a maior cidade de Santa Catarina. Né? Então, e o que acontece? Eu tenho defendido muito a tese de que o futuro do mercado de logística e industrial são os condomínios. Nós surgimos aí um outro fundo que eu tenho dito no meu relatório com bastante frequência, que tem entrada nos meus preferidozinhos também, porque eu vejo muito esse futuro dos condomínios logísticos e industrial, e na época só existia o FIIB no setor industrial. Eu vejo o setor industrial, às vezes, como um pouco mais resiliente para o logístico. É mais difícil eu trocar um parque industrial do que eu trocar um galpão logístico. Tá? E a complexidade daquele projeto é tanta que eu duvido alguém replicar ele num raio aí de 300 quilômetros em menos de 10 anos. Tá? Então, assim, você não vai ter uma concorrência com muita facilidade no curto intervalo de tempo. A prova disso qual que é, Stefano? Toda vez que vaga, ele aluga rapidamente o imóvel. Novamente, é um fundo que você testa e testa o tempo todo. Tá? Ele tem seus pontos negativos, sempre, todo fundo imobiliário sempre vai ter o seu porém. Isso é importante o investidor ter em mente. Algo pode não dar certo, por isso que é importante nós diversificarmos. Todo fundo imobiliário sempre vai ter uma questão, ou é um inquilino que é muito expressivo, ou é um contrato atípico que está deixando o aluguel um pouco mais caro, ou é isso, é aquilo. E aí, no universo que eu tenho de fundos imobiliários, com tantos fundos imobiliários, por que não diversificar? Então, mas de qualquer forma, o FIIB realmente é aí para tua mãe e para o teu padrasto, é uma excelente opção. Eu gostaria muito que ele fizesse uma emissão de cotas e comprasse mais imóveis no condomínio. Mas eu acho que vai ser um pouquinho difícil ele conseguir isso, porque realmente
é um condomínio sensacional. Assim, se você conhecer, meu irmão fez faculdade lá perto, então eu conheço o imóvel de perto, porque às vezes passava lá para pegar ele. Então é realmente um imóvel assim incrível nesse ponto, e principalmente que ele já foi Testado pelo tempo. testado pelo tempo. Exatamente, exatamente. Então é isso, Rodrigão. Fico feliz Fechou, demais aí. Stefano. A live foi top. As duas partes da live vão ficar salvas no meu perfil, mas se você quiser baixar para postar no seu aí, eu te mando o arquivo, ou você baixa mesmo, tá tranquilo. E é isso aí. Vamos que vamos. Manda uma mensagem de sabedoria para a gente fechar com chave de ouro. A única mensagem que eu posso dar para as pessoas é o seguinte: tenham paciência com seus investimentos e não entrem na... porque as questões políticas parecem estarem se resolvendo. Cortou. Econômico de Não longo entrem prazo, na... tá? Então, mantenham-se pacientes e continuem investindo. Cortou. Você falou não entrem na... Aí eu não ouvi mais. Cortou. Ah, sim. Eu disse assim, ó, não entrem no excesso de otimismo que pode surgir agora porque questões políticas deixaram de lado, mas ainda temos um problema econômico muito grande. Então, assim, tenham paciência, tá? Invistam com calma, invistam com frequência, tá? O resultado final disso é fantástico. No começo é difícil de nós conseguirmos ver o resultado, mas o resultado final é muito bom. Só tenha realmente essa paciência que é importante. Então, se ele falou, tá falado. Valeu, boa noite a todos. Boa noite, Stefano. Um forte abraço. Valeu, sucesso sempre, cara. Para ti também.